Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Muito séria mesmo. Você já parou para pensar que os dinossauros dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos e mesmo assim perderam tudo para uma pedra? Não foi guerra. Não foi outro dinossauro. Foi literalmente uma rocha espacial dizendo: acabou a brincadeira. Então senta aí, porque hoje eu vou te provar que os dinossauros eram incríveis, mas também muito azarados. E se você acha que sabe tudo sobre eles, espera só para ver o que eu vou te contar. Essa história é tão absurda que parece mentira, mas é a mais pura verdade. A gente pensa neles como monstros gigantes, invencíveis, mas a realidade era bem mais complicada e, sinceramente, muito mais engraçada. É como descobrir que o vilão mais temido do filme, na verdade, não conseguia amarrar o próprio sapato. Prepare-se, porque a sua visão sobre os dinossauros vai mudar para sempre depois deste vídeo. Primeiro, vamos combinar uma coisa. Viver na época dos dinossauros era basicamente viver num jogo no modo impossível. Não tinha casa, não tinha mercado, não tinha hospital. Você acordava, olhava para os lados e, se não fosse comido antes do café da manhã, já era um dia bom. Era tipo: nossa, sobrevivi hoje. Ótimo. Pensa comigo. O seu maior problema hoje talvez seja o trânsito ou a internet lenta. O maior problema deles era não virar o almoço de uma criatura de 12 metros de altura. Não existia rotina, não existia planejamento. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência pura e crua. Você saía para beber água num riacho e podia ter um espinossauro esperando por você. Era um estado de alerta constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagina o nível de estresse. A gente reclama de ansiedade hoje, mas viver naquela época era o verdadeiro teste para os nervos. E falando em monstros, vamos falar do mais famoso de todos, o Tiranossauro Rex. Todo mundo acha que ele era invencível, o rei supremo, o predador perfeito. Mas deixa eu te contar um segredo. Os braços dele eram tão pequenos, mas tão pequenos, que se ele caísse no chão, provavelmente morria de vergonha. Sério, ele não conseguia alcançar nem a própria boca direito. Imagina você ser o maior e mais temido predador do planeta, com uma mordida capaz de esmagar um carro e não conseguir coçar o nariz. É uma ironia cósmica? Os cientistas debatem até hoje para que serviam aqueles bracinhos. Alguns dizem que era para ajudar a se levantar, outros que era para segurar a presa, mas a verdade é que, visualmente, era bem esquisito. Era como se a evolução tivesse montado um guerreiro épico e, na hora de colocar os braços, tivesse acabado o estoque de peças grandes e pegado o que sobrou. Então, da próxima vez que você vir um T-Rex num filme, lembre-se, por trás daquela cara de mal, existia uma frustração por não conseguir pegar um copo d'água. Agora, vamos desmistificar outro astro de cinema, o Velociraptor. Nos filmes, ele é um lagarto gigante, inteligente, que abre portas e te caça em grupo, na vida real. Bom, a realidade é um pouco menos glamourosa. O Velociraptor de verdade era pequeno, mais ou menos do tamanho de um peru grande. E mais importante, ele tinha penas. Isso mesmo, penas. Ele parecia muito mais um frango muito estressado do que aquele monstro reptiliano das telas. Não era aquele caçador gigante e assustador. Era tipo um bicho olhando para você com aquela cara de vou te atacar. Talvez. Se você não correr, claro, ele tinha garras afiadas e era rápido. Não vamos tirar o mérito dele, mas a imagem que temos foi totalmente inflada por Hollywood. O dinossauro que vemos nos filmes, grande e sem penas, é na verdade inspirado em outro raptor, o Deinonychus. Mas convenhamos, Velociraptor soa muito mais legal. É o marketing da pré-história. Agora, se os carnívoros famosos nem eram tudo isso, quem realmente botava medo? Os herbívoros? Sim, você ouviu direito. Os dinossauros que comiam plantas. Esses sim eram assustadores. Pensa bem, para se defender de um tiranossauro, você não podia ser qualquer coisinha. Você tinha que ser um tanque de guerra ambulante. Tinha dinossauro que parecia um ônibus com espinhos nas costas, como o estegossauro. Outro, o anquilossauro, era basicamente uma rocha blindada com uma clava na ponta do rabo. Se ele resolvesse te dar uma rabada, era o fim. E os pescoçudos, os saurópodes, tinha bicho com um pescoço tão grande que, segundo algumas teorias, a comida demorava uns 3 dias para chegar do cérebro
até o estômago. Se um desses resolvesse te dar uma cabeçada, por acidente que fosse, não sobrava nem a lembrança para contar a história. Então, a verdadeira força bruta do período Jurássico estava nos vegetarianos. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa em você, um ser humano, perdido na era dos dinossauros, sem celular, sem internet, sem Google Maps para achar um esconderijo. Você ouve um barulho estranho no meio da mata, vira para trás e dá de cara com um dinossauro de 7 toneladas, te olhando como se você fosse um petisco. O que você faz? Não tem tutorial no YouTube sobre como sobreviver a um ataque de alossauro. Não tem um aplicativo com dicas. É só você, seu instinto e a dura realidade de que você está bem baixo na cadeia alimentar. É só correr e aceitar o destino. A nossa inteligência seria a nossa única arma, mas contra a força bruta e o tamanho daqueles animais, a gente ia precisar de muita, mas muita sorte. Cada passo fora da caverna seria uma decisão de vida ou morte. É um cenário tão extremo que faz qualquer filme de terror parecer uma comédia romântica. E aí vem o momento mais triste e, ao mesmo tempo, mais inacreditável dessa história. Depois de mais de 160 milhões de anos, dominando absolutamente tudo, adaptados a todos os ambientes, do topo da cadeia alimentar ao menor dos insetos, aparece um meteoro, uma rocha de uns 10 quilômetros de diâmetro, viajando a uma velocidade absurda, sem aviso, sem explicação, sem a menor chance de defesa. Foi o nocaute mais rápido da história do planeta. A natureza basicamente falou: ok, vocês foram bem, se divertiram, mas agora chega. Próximo. Foi um evento tão catastrófico que mudou o clima da Terra inteira, bloqueou a luz do Sol e acabou com a festa. É o exemplo máximo de que não importa o quão forte, grande ou poderoso você seja, o universo sempre pode mandar uma conta que você não consegue pagar. Puro azar cósmico. Mas calma, nem tudo acabou em poeira e destruição. A história tem uma reviravolta. Alguns dinossauros sobreviveram e você convive com os descendentes deles todos os dias. Sabe quais? As aves. Isso mesmo. Aquele passarinho cantando na sua janela, a galinha do quintal e, sim, até aquele pombo que te encara na praça. Todos eles são dinossauros terópodes que sobreviveram à extinção e evoluíram. Ou seja, quando um pombo te encara na rua com aquele olhar julgador, lembre-se, ele é parente distante de um tiranossauro rex. Então, um pouco de respeito, por favor. A linhagem dos maiores predadores que já andaram sobre a Terra não desapareceu por completo. Ela apenas ficou menor, aprendeu a voar e desenvolveu um gosto estranho por migalhas de pão. É a prova de que a vida sempre encontra um jeito, mesmo que seja o jeito mais inesperado possível. Então é isso. Os dinossauros foram gigantes, foram incríveis. Foram os donos do mundo por um tempo que a gente nem consegue imaginar direito. E perderam tudo por puro azar cósmico. Essa é a prova de que a história do nosso planeta é cheia de reviravoltas absurdas e fascinantes. E se você gostou desse tipo de história estranha e engraçada e que faz a gente pensar, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente aprende sobre o mundo, mas sempre dando umas boas risadas no caminho. Tem muito mais absurdos da ciência e da história para a gente descobrir juntos. E se você ficou até o final do vídeo, parabéns! Você tem uma capacidade de atenção que, com certeza, te faria sobreviver por mais tempo que muita gente na era dos dinossauros. Obrigado por assistir e até a próxima.